Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu decidi aqui trazer um quadro novo para vocês. É o primeiro, Guzmão Responde, aqui um quadro onde eu vou responder perguntas que vocês me mandam lá no Instagram. Então se você já não me acompanha lá, me segue lá que é @MatheusMGuzmão. Lá eu posto conteúdo todo dia sobre investimentos e peguei essas perguntas aqui pra gente fazer o primeiro Guzmão Responde, certo? Então dito isso, bora pro vídeo. Antes de responder aqui a primeira pergunta, peço que você já deixe seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais conteúdo meu aqui sobre investimentos, negócios, que toda semana eu estou trazendo conteúdo novo aqui para vocês no YouTube, certo? Então dito isso aqui, bora para a primeira pergunta. Observação aqui, eu vou estar olhando aqui do lado porque eu botei aqui as perguntas na tela. O José Luiz perguntou: você acha que no futuro a renda fixa vai ter um retorno maior? Bem, depende muito, né? Agora a gente entrou aqui em um cenário no Brasil de juros mais baixos. O que é que isso significa? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles já são um país que tem juros mais baixos históricos. Aqui o Brasil está caminhando para isso ainda. Para quem não sabe, antes os juros aqui no Brasil chegavam aí a ser 2 dígitos, ou seja, lá em 2014 a taxa de juros estava, em 2016 até, a taxa de Selic, né, a nossa taxa básica de juros, estava aí aproximadamente em 14%. Então isso é considerado um cenário de juros bem mais altos. Agora, né, que o Brasil está em um cenário um pouco diferente, eu acredito que os juros se mantenham em um patamar mais baixo do que antes, certo? Então aqui eu acredito que os juros, depois mesmo subindo, não voltem a passar aí dos 8, 10%. Eu acredito que a gente continue em um cenário de juros mais baixo, mesmo aí no pós-pandemia, certo? Então, eu acredito que depois o retorno da renda fixa venha a se tornar maior, mas não venha a ser tão grande quanto era antigamente, certo? Então é basicamente essa minha opinião em relação ao retorno da renda fixa. E com esse cenário de juros mais baixos, os maiores retornos vão estar de fato na renda variável, certo? Peço que vocês relevem aí caso o áudio esteja meio ruim, que eu fiquei sem meu microfone, então tô aqui na gambiarra do fone, certo? Vou até ajeitar que vocês devem estar sofrendo um pouquinho aí com ruído. O Gabriel Macegosso, que inclusive ele foi lá no Shark Tank, pessoal, vou deixar aqui nos cards o vídeo dele lá no Shark Tank, tamo junto, Gabriel, mas ele mandou aqui a pergunta: quais são as melhores corretoras para menores de idade? Primeiro, né, para quem ainda tem dúvida, praticamente todas as corretoras aqui do Brasil aceitam menores de idade, são raras as que não aceitam menores de idade para fazer uma conta lá, até porque a Bolsa de Valores, a B3, permite isso. E em minha opinião, vou considerar aqui como melhor as que são mais fáceis de abrir conta, porque a maior dificuldade que eu notei aqui, que vocês menores de idade aí, quando vão começar a investir, às vezes reclamam de alguma corretora, é você abrir uma conta, né, a burocracia. E, por exemplo, as corretoras do Grupo XP, lá, Rico, Clear, a própria XP, eles têm, querendo ou não, uma burocracia maior para menores de idade. Então eu vou classificar aqui como as duas melhores, para quem é menor, o BTG Pactual e a Easy Invest. Ambos são muito mais fáceis de você abrir conta, certo? Nenhum vai precisar de assinar contrato, nada do tipo, que nem é no caso da XP, que são outras que são bem conhecidas. Além disso, né, no BTG é um pouco diferente, você não vai fazer a conta de fato pelo aplicativo, você tem que começar seu cadastro por lá, mas depois eles vão dar a instrução que você vai pôr lá, só vai mandar uns documentos e uns dados pelo e-mail e pronto, já vai ter feito. E na Easy Invest é tudo pelo aplicativo. Então essas são as duas melhores, em minha opinião, para você abrir conta da forma mais fácil, certo? Bem, aqui agora o Diogo Pereira perguntou: como é a sua rotina diária? Bem, minha rotina é bem normal, pode-se falar assim, né? Tem algumas diferenças pode-se falar assim, das outras pessoas da minha idade. Então, bem, de manhã eu assisto minha aula normal e sempre no intervalo eu gravo um quadro lá pro meu Instagram que são os destaques para hoje. Então, eu leio um pouco das notícias ali e dou um resuminho pro pessoal do meu Instagram do que tá acontecendo nas empresas naquele dia, certo? Então eu faço isso, de manhã assisto minha aula, aí de tarde que eu meio que toco aqui as coisas mais ativamente. Então geralmente eu pesquiso para ver algum vídeo aqui para fazer aqui pro canal, posto mais conteúdo lá no meu Instagram, todo dia também eu posto lá, faço algum post no feed e tal, e também, né, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa extra, a não ser de produção de conteúdo relacionado aqui ao meu negócio, que tem outras partes também disso. Então, sei lá, às vezes eu tenho que mandar alguns e-mails, fazer algumas coisas assim mais simples, mas que eu acabo fazendo isso no período da tarde, certo? Tudo isso relacionado ao meu canal e tal, aos meus negócios no geral, né, que tem também aí outro negócio que eu sou sócio e tal, mas depois vocês vão saber. Mas enfim, tudo relacionado a essas outras coisas eu faço no período da tarde.
Além de também quando é necessário, né, eu dou uma estudada aí em alguma matéria da escola, mas eu acho que é basicamente isso. E geralmente também à noite eu acabo fazendo alguma live, mas em períodos normais, assim, sem eu estar em casa, né, que hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tô tendo aula em casa, mas semana retrasada eu ainda tava lá tendo aula na escola e tal. Eu, terça e quinta, jogo basquete no treino, à tarde, e segunda e quarta eu tenho aulas de inglês à tarde. É basicamente essa assim minha rotina. Se vocês querem que eu faça um vídeo documentando o que é que eu faço, comenta aqui embaixo que eu avalio se vocês querem ou não e gravo um vídeo como esse, certo? Bem, aqui a Wendy Rihanna, isso, perguntou quais são as melhores empresas para investir. A verdade é que não existem essas melhores empresas, certo? As melhores empresas são as que você acha que são as melhores. Então, pela sua análise ali, por você ter estudado como é que aquele negócio funciona, aí você descobre qual é a melhor empresa, certo? Porque não existe isso, isso é um mito. Quem fala que existe a melhor empresa não existe. A melhor empresa que você acha, não existe verdade absoluta no mundo dos investimentos. Então, se você achar que a empresa X é a melhor, tudo bem. Eu posso achar que a empresa Y é a melhor e tá tudo bem. O importante é você saber que é a melhor empresa. Eu posso lhe falar aqui que a melhor empresa é tal, mas você não pode concordar comigo. Então, você tem que fazer suas análises e saber quais são as melhores empresas em sua opinião, porque não existem essas melhores empresas. Se alguém está falando que existe, é um total mito. Mas bem, indo aqui para a próxima pergunta do Gabriel Ferreira. Ele perguntou como é que você se vê no futuro. Bem, no futuro assim mais próximo eu quero fazer uma faculdade aí, seja de economia ou de administração. Quero morar em São Paulo, para quem não sabe eu sou de Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Quero fazer uma faculdade lá e quero de fato trabalhar mais ativamente no mercado financeiro, não só como um educador financeiro, pode falar, ser um influenciador, mas quero seja ter um fundo próprio para fazer gestão de ativos, ou então ter alguma casa de análise, mas eu quero de fato trabalhar ativamente no mercado financeiro, certo? Esse é como eu me vejo assim no futuro, certo? Indo aqui para nossa penúltima pergunta da Giovana Said, acho que é assim que se fala, desculpe se eu falei seu sobrenome errado, mas bem, aonde posso deixar reserva de emergência com menos de 18 anos? Em minha opinião, eu não acredito que você precise ter uma reserva de emergência sendo menor de 18 anos. Por quê? Provavelmente, isso aqui não é uma verdade absoluta, mas seus pais vão lhe manter, né? Então seus pais vão pagar suas contas para você, todas as suas necessidades são bancadas pelos seus pais. Com isso, o custo mensal vai para zero. Então você já pode começar investindo direto, pegando seu dinheiro ali, já aplicando na bolsa, seja onde for. Depois, ao longo do tempo, se você quiser ir formando ali uma reserva, pegando ali um dinheiro e deixando guardado ali para de fato você vir com a reserva para quando você for maior de idade, poder usar isso, você pode destinar uma parte dos seus aportes, né, do que você for investir para essa reserva que você possa usar depois de alguma coisa que você queira. E aí você pode aplicar ou nas aplicações que já são indicadas para você aplicar sua reserva, seja no Tesouro Selic, por exemplo, num CDB de liquidez diária, ou então, como você vai usar isso para realmente um prazo maior, você pode usar sua reserva para fazer alguma coisa depois, né, que não é nem a reserva de emergência, que dificilmente você vai bancar uma emergência. Você pode deixar uma aplicação de renda fixa com prazo um pouquinho maior, então sei lá, em algum LCI de 90 dias, isso aqui é só um exemplo, um CDB com prazo maior. Então aplicações que tem aí um prazo de liquidez, né, um pouco maior, talvez seja interessante para você destinar uma parte dos seus recursos. Mas reserva de emergência em si, eu não acredito que seja necessário em um primeiro momento, enquanto você for menor de idade e for bancado pelos seus pais, certo? Bem, e aqui a última pergunta do Augusto, essa foi uma pergunta muito boa, foi exatamente assim: você enxerga o efeito causado pelo risco político como uma oportunidade? Bem, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 10 de março. Ultimamente na nossa bolsa, né, vem ocorrendo alguns eventos políticos aqui no Brasil que tá fazendo que a bolsa caia. Antes a bolsa estava perto do lado dos 118, 120 mil pontos, agora a bolsa está perto aí dos 111, 110 mil pontos, certo? Eu enxergo isso como uma oportunidade? Sim, eu comprei ações nessa queda. Primeiro ocorreu lá a queda pelo presidente Jair Bolsonaro ter aí tirado o presidente Castelo Branco da Petrobras, certo? Então teve essa primeira queda e agora, essa semana, o Edson Fachin não, eu nem me lembro qual é, talvez seja até Edson, enfim, o Fachin lá, ministro do STF, anulou as acusações relacionadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfim, o ex-presidente Lula, não sei o nome dele completo, mas enfim, foram tiradas as acusações dele em relação lá aos esquemas da Lava Jato,
e com isso ele se torna elegível, né, para a próxima eleição do ano 2022, e isso também deu aí uma volatilidade na nossa bolsa, fazendo que a bolsa caísse quase 4% lá na segunda-feira, e hoje aí ainda está um pouquinho em queda, certo? Porque eu vejo isso como uma oportunidade. Relativamente sim, eu comprei ações nessa queda, como eu falei. A longo prazo, eventos políticos de curto prazo podem não afetar. Podem, porque caso sejam tomadas atitudes que sejam muito bruscas, talvez possa ter como é que eu vou dizer, um efeito de longo prazo nisso. Mas, por exemplo, a gente já viveu momentos muito complicados aqui no Brasil, que isso é uma coisa que eu tava refletindo bastante. Será que o Brasil vai dar errado, coisa do tipo assim? Mas bem, o Brasil já passou por momentos de muita dificuldade e sobreviveu. Por exemplo, hiperinflação. Hiperinflação talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis da economia brasileira e sobrevivemos, né? Com a criação do Plano Real, essa inflação acabou acabando. Bem, eu acho que eventos políticos aí de curto prazo não afetem tanto assim para o longo prazo. Quando a gente pensa na ótica de longo prazo, pode aproveitar essas quedas de curto para comprar ações a preços mais baixos e ganhar com isso a longo prazo. Tem que avaliar que será que esse risco político a um médio prazo não derrube mais o preço das ações? E aí você pode avaliar ali alguma empresa que você tem na sua carteira que essa empresa aí possa vir a cair mais depois. E você tem que analisar isso e talvez dar uma esperada aí. Que nem sempre, se você esperar enquanto a bolsa está caindo, você vai perder dinheiro. Pelo contrário, é que nenhuma frase, algumas frases que tem aí, por exemplo, quando você investe a longo prazo, você vai comprar em 1% dos momentos e esperar 99%. Então nem sempre você tem que estar comprando em queda, mas cabe a você avaliar isso como uma oportunidade ou não, avaliando também os riscos disso. Eu acho que essa é uma oportunidade, tanto que eu comprei mais ações, que a longo prazo talvez isso não afete tanto, mas aí que está a importância de você ter dólar na sua carteira, por exemplo, que em momentos como é que eu vou dizer, de volatilidade aqui no Brasil, por um risco político maior, geralmente o dólar performa bem, a bolsa americana continua indo normal. Então é que está a importância de você ter o dólar na sua carteira, porque quando a bolsa do Brasil for mal, o dólar vai performar bem e aí você mantém uma carteira ali balanceada. Mesmo com a parte caindo, a outra está subindo, e mantém sua carteira aí sem ter nenhum prejuízo, aí, sem de fato se desbalancear e você acabar correndo risco muito alto. Bem, essas foram as perguntas. Caso você queira mandar mais perguntas aí pro próximo Guzmão Responde, me segue lá no Instagram, @MatheusMGuzmão, para aproveitar também o conteúdo de investimentos que eu posto lá. Eu posto até mais ativamente que aqui no YouTube, então me acompanha lá, que com certeza vai valer a pena, certo? Bem, também peço aqui que você se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo para não perder mais nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. Eu sou Matheus Guzmão e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!